Eu quero começar esse vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. O que você entende por autoestima? Será que para você a autoestima ainda está ligada apenas à aparência externa? Por exemplo, quando você alonga os cílios, quando você cuida do cabelo, quando você faz as unhas, e aí você fazendo isso, você acredita que está elevando a sua autoestima? Se essa é a visão que você tem, eu quero te convidar para ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a sua concepção sobre autoestima vai mudar. Eu vou te ajudar a entender de uma forma mais profunda o que é autoestima, como ela se constrói e qual a importância da autoestima na sua vida. Eu sou Rê Almeida, sou educadora emocional de mulheres, e se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, eu quero que você aproveite para se inscrever, para você não perder mais nenhum conteúdo sobre autoestima e autoconhecimento. Mas vamos começar? O que é autoestima, afinal? Então, de uma forma bem simples, vamos dizer que a autoestima é a qualidade do indivíduo que está satisfeito com a sua identidade e que valoriza a si mesmo. Muitas vezes a autoestima também é chamada de autovalorização, mas na prática a gente sabe que isso não acontece com tanta frequência, não é mesmo? Vamos entender então como que é construída essa autoestima. A autoestima ela é construída de uma forma gradativa, desde a infância. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, a autoestima ela começa em casa, a partir dos vínculos que nós estabelecemos com as pessoas importantes que estão à nossa volta. E quem seriam essas pessoas? São os nossos pais, são os nossos cuidadores, são os professores, ou seja, são todas aquelas pessoas que compõem aquele ambiente onde eu fui crescendo, onde eu fazia parte e quem sabe até hoje eu faço parte. Então, em vez de se eu tivesse na rua fazendo uma pesquisa, em vez de estar fazendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas responderiam a essa pergunta relacionando a autoestima à sua aparência, do corpo, do cabelo, até mesmo da cor da pele. Mas a verdade, gente, é que a autoestima ela vai muito além do que você vê no espelho. A autoestima ela é a forma como você se percebe, ela é o valor que você atribui a si mesmo e também como você se posiciona no mundo. Se lá na infância você não teve reconhecimento das pessoas que mais importantes na sua vida, hoje na vida adulta você pode estar buscando essa validação no olhar dos outros. Mas aí vamos entender de onde que começou tudo isso. Será que a autoestima é um assunto do século XXI? Na verdade, gente, a autoestima ela já vem sendo estudada, esse reconhecimento de estima, ele já vem sendo pesquisado, ele já vem sendo trazido de uma forma aí dentro dos estudos desde lá do século XX. Inclusive, hoje nós temos aí uma representação que ele fala muito bem sobre essas necessidades do comportamento humano, onde um psicólogo, então essa abordagem ela é trazida não só no campo da psicologia, mas também na administração, onde esse psicólogo ele trouxe da onde que vem essa necessidade de estima. Então a gente vai falar rapidamente aqui sobre a pirâmide de Maslow. O Maslow, que também foi um dos fundadores da psicologia humanista, então ele conseguiu trazer essa representação em uma forma de pirâmide, onde ele trouxe a hierarquia das necessidades humanas. Então, assim, temos a base, que é a necessidade fisiológica, comer, dormir, a necessidade de sobrevivência. Depois a gente tem necessidade de segurança, que é quando a pessoa sente o desejo de ser protegido e de estabilidade. Depois a gente tem a necessidade de afiliação, que é o quê? É você se sentir pertencente a um grupo, essa necessidade de fazer parte de uma tribo. E depois vem o quê? A necessidade de estima, que é receber esse reconhecimento e esse respeito. E aí depois, então, é que vem a necessidade de autorrealização, que é o momento onde você já alcançou ali as suas metas, os seus sonhos e você está vivendo o propósito de vida. Então você percebe que a estima faz parte da base do desenvolvimento humano, porque ela envolve aí o respeito por si mesmo e, consequentemente, o respeito pelos outros. Então, gente, é por isso que a autoestima não é algo isolado. Ela se forma pela interação com o mundo à sua volta. E aí, como que a gente entende isso? Hoje, a maioria de nós estamos condicionadas à opinião externa. Só que, na verdade, a autoestima verdadeira, essa que é de dentro para fora, ela parte dessa lente que a gente tem de nós mesmos. Então, muitas vezes a pessoa ela fica muito refém
da opinião dos outros, do julgamento dos outros. E muitas vezes tem pessoas que, quando ela já está num nível que ela está vivendo algum processo emocional, a opinião do outro ela é muito importante para ela. Isso faz com que a pessoa ela comece a ser, muitas vezes, a desenvolver uma máscara que não representa quem ela é em identidade. Então, existem ali vários pilares da autoestima. Eu gosto muito de usar, de fazer analogia com a palma da mão. Então, imagine que cada dedo representa um pilar da autoestima. Então, esses 3 dedos aqui, por exemplo, ele vai representar o seu mundo interno, suas crenças, o nível de merecimento, a forma como você se enxerga. E aí, os 2 últimos dedos, ele vai representar o quê? O mundo externo, que é como você enfrenta os desafios em sociedade, é como você se relaciona com os outros. Então, são 5 dedos. Se um desses dedos faltar, você percebe que fica uma mão disfuncional? Então, se esses pilares não estão firmes, a baixa autoestima ela afeta diretamente a sua vida, a sua saúde mental, seus relacionamentos e a sua vida profissional. Então, a baixa autoestima na prática, ela se manifesta em diversos sintomas, e aí eu vou trazer alguns principais aqui. Ansiedade constante. Essa ansiedade ela pode se transformar em depressão ou apatia emocional. Pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de tomar decisão, desde as mais simples no dia a dia. É uma pessoa que tem feridas emocionais, então ela tem medo da rejeição, ela tem medo da crítica. É uma pessoa que tem uma necessidade excessiva de aprovação. Então, se ela não tiver o tapinha nas costas, ela não flui na vida. Perfeccionismo, aquele perfeccionismo paralisante. Se não tiver bom, eu nem faço. E relacionamentos desequilibrados. Ou a pessoa se submete a um relacionamento assim, ou é uma pessoa muito controladora. E aí, às vezes, essa pessoa mesma acaba se auto-sabotando no relacionamento. E aí, da onde que vem tudo isso? Lembra que eu falei para vocês que a autoestima ela é construída lá na infância? Então, muitas vezes, esses comportamentos, eles vêm dessas feridas de infância, como a crítica, a rejeição, a negligência emocional, principalmente as comparações. E aí, com o tempo, essas experiências, elas começam a mudar as crenças negativas sobre quem você é. E aí, olha só, como que resolve isso? A parte boa, gente, é que é possível de resolver isso. E é por isso que o papel do autoconhecimento é a notícia boa aqui. Através do autoconhecimento, você consegue fortalecer, você consegue reconstruir a sua autoestima, porque ela não é fixa, ela não é um traço de personalidade. E o autoconhecimento é a ferramenta poderosa nesse processo. Então, quando você começa a desenvolver autoconhecimento, você aprende a identificar as crenças limitantes, ou seja, aquelas vozinhas, o diálogo interno dizendo que você não é boa o suficiente. Você consegue ressignificar essas experiências passadas que vêm aí dessas feridas da infância, rejeição, abandono, injustiça, traição, humilhação. Você consegue também melhorar a sua comunicação interna, o que você se fala antes de dormir e quando você acorda. E aí você começa a ter mais autocompaixão por você, e aí você vem para o amor próprio. E esse amor, ele é próprio, ele tem que ser de você, ele não tem que ser terceirizado. E aí é necessário, se você tiver dificuldade para fazer tudo isso sozinha, porque dependendo de quanto tempo você está vivendo nesse mesmo ciclo de baixa autoestima, nesse momento é importante que você conte com um apoio para te ajudar a acelerar esse processo. Então, muitas vezes a pessoa não tem uma rede de apoio. Lembra que eu falei? Os 2 últimos dedos aqui, que representam o mundo externo. E aí, esse mundo externo, o que está dentro deles? As amizades, o cônjuge, as pessoas que, se você estivesse passando por uma necessidade, alguma situação, as pessoas com quem você contaria. E depois é a sua ambiência de trabalho, as habilidades sociais que você precisa desenvolver para você se dar bem com as outras pessoas, para você ter bons relacionamentos interpessoais. Então, se você hoje tem dificuldade, ou se você diz assim, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho nem amigos, alguma coisa assim, então na hora de você buscar o quê? Uma ajuda terapêutica. Porque você fazendo isso, você consegue dar os primeiros passos, gente. E eu sei que para pessoas que estão há muito tempo nesse ciclo, vivendo dessa forma, parece ser muito difícil esse processo de mudança. Só que ela começa com a autoconsciência. É você realmente olhar para você e reconhecer que você já tentou de tudo fazer sozinho e não deu certo.
Então, está na hora de você ter um apoio terapêutico, está na hora de você ter um método direcionado para realmente te ajudar a acelerar esse seu processo. Mas enquanto isso, eu vou deixar aqui para você algumas práticas para você fazer aí no seu dia a dia, para você começar a trabalhar esse nível de autoconscientização, para você fortalecer a sua autoestima. Agora, se você percebe que a sua autoestima ela está assim no nível zero, super impactado, porque isso começou desde lá da sua infância, então eu te aconselho que você realmente olhe para você com autocompaixão, se coloque como prioridade e busque uma ajuda profissional. Mas o que, que você já pode começar a fazer hoje, com algumas ações simples? Então, um dos primeiros pontos, gente, é você começar a questionar os seus pensamentos autodepreciativos. A OMS, ela traz para a gente a informação que 70% dos nossos pensamentos automáticos, eles são negativos. E por que que o ser humano, ele tem esse viés para o negativo, com muito mais facilidade do que para o positivo? É só você perceber aonde você está inserido, os tipos de informações que você consome, o que, que você vê. E tudo isso é uma forma de você nutrir aí o seu inconsciente. Só que o que acontece? Quando você começa a reforçar esses pensamentos, e aqui eu gosto de trazer a seguinte tese de que você não é os seus pensamentos, porque esses pensamentos eles podem ser mudados, eles podem ser modificados. Então começa mais ou menos assim. Você precisa de um estímulo para disparar um pensamento. Esse estímulo pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser olfativo. Isso vai despertar em você o quê? Um pensamento. Esse pensamento vai gerar para você um sentimento. Esse sentimento vai gerar o quê? Um comportamento. Esse comportamento ele precisa de uma ação e essa ação vai determinar os seus resultados. Então você precisa se lembrar que você não é os seus pensamentos, esses pensamentos não definem você. Mas se você ficar o tempo todo ruminando esses 70% dos pensamentos negativos, você vai acabar sendo influenciada pelos comportamentos desse sentimento negativo. E aí, o seu resultado, qual que vai ser? Também negativo. Uma outra coisa, gente, que é muito importante quando a gente começa a sair dessa bolha de querer agradar todo mundo, é que você aprende a dizer sim para você e não para o outro. Sem que isso te traga aquele sentimento de culpa, sem que você fique pensando, poxa, mas será que eu vou perder a amizade? Será que. Porque se essa pessoa ela só procura você para você ajudar ela a fazer alguma coisa, conseguir alguma coisa, e no dia que de repente você precisa dessa pessoa, ela não está disposta para te ajudar, então provavelmente essa pessoa só se acostumou a receber o seu sim. E você precisa falar, mas não, de forma que você não se sinta culpada por isso. Outro ponto que é muito importante, gente, parece sim ser algo insignificante se você olhar assim, mas quando você começa a celebrar os seus pequenos avanços, quando você começa a realmente se parabenizar por cada passo que você dá, cada conquista que você tem aí no seu ambiente de trabalho, sabe? De repente você não estava num dia bom e você conseguiu realmente fazer algo que foi grandioso, algo que você sabe que só você entende aquilo, como que aquilo foi custoso para você e deu tudo certo, se parabenize por isso. Muitas vezes a gente tem a gente quer reconhecer o que o outro faz, a gente quer aplaudir, é muito legal a gente dar esse apoio. Só que muitas vezes a gente não faz isso por nós mesmos. E quando a gente trabalha a nossa autoestima, quando a gente fortalece esse valor, essa autopercepção, uma das coisas que você começa a se agradecer. Você começa a ser muito mais grato pela sua capacidade de realização. E isso também está relacionado, gente, à autoconfiança. Mas não é o tema desse vídeo de hoje, tá? É só para você entender que o quão é importante a autoestima em todos os aspectos da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Um outro ponto é que você precisa evitar comparações. Você precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo. Então você tem que respeitar as fases de desenvolvimento. Porque se você fazer uma retrospectiva, uma linha do tempo, desde quando começou, existe um lapso de tempo. Você não começou como a pessoa adulta que você é hoje. Você começou lá um projetinho de pessoa. Você foi um espermatozoide, depois você foi um zigoto, depois você foi uma criancinha.
depois você foi crescendo, e aí você, infância, passou pela fase da juventude, hoje você está na fase adulta, se tudo der certo, você chega na fase de idoso. Mas você percebe que existe um lapso de tempo aí? Então, para de comparar o seu degrau com o degrau de quem já está fazendo algo que você gostaria de fazer há muito mais tempo. E você sofre porque você olha para a pessoa e pensa: poxa, queria ter a vida do fulano. Ai, fulano está muito bem, olha isso. Gente, não se engana. Respeite o seu tempo. Mas não fique só de braços cruzados esperando que o tempo vá só passando, porque se você fizer ou se você não fizer, o tempo ele vai passar do mesmo jeito. Então tenha essa consciência também. E é claro, né? Não tem como a gente deixar de falar do cuidado que você precisa ter. Não só com o seu corpo, mas com a sua mente. Porque, gente, corpo e mente, eles fazem parte aí de forma integrada de um mesmo sistema. Então, da mesma forma que não faz sentido você ter uma expansão de mentalidade se você tiver um corpo fraco. E da mesma forma, hoje eu gosto de trazer muito dentro dos meus atendimentos que não adianta você ser só uma mulher forte para você aguentar dor, para você aguentar sofrimento. Você precisa ser uma mulher forte de mentalidade. Porque uma mente forte não habita num corpo fraco. Da mesma forma que não adianta ter só um corpo forte se quem te derrota é o seu emocional. Entende? Então precisa ter esse equilíbrio. É muito difícil, eu não consigo, eu não tenho base de apoio, eu não tenho rede de apoio, como que eu faço? De novo, procure uma ajuda profissional. Se você sente que você não consegue dar esse espaço sozinha, ou se você já tentou e viu que não deu certo, você até começou ali, começou a ler um livro de autoajuda, começou a ouvir uns podcasts, assistir algumas palestras, mas depois você parou no meio do caminho, porque, gente, é assim, escuta isso aqui, toda vez que você estiver para dar um passo muito grande na sua vida, onde vai mudar completamente a sua situação atual, tudo que não é para acontecer vai acontecer. Porque o próprio cérebro, ele muitas vezes é um agente sabotador. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, ele gosta do conhecido, ele detesta a instabilidade, ele detesta esse sentimento de insegurança. E lembra que a segurança, ela faz parte das nossas necessidades que precisam ser atendidas? Então, muitas vezes, ele vai te segurar num comportamento ruim, num relacionamento ruim, num emprego ruim. Ele vai começar a liberar pensamentos onde você vai ficar pensando, é melhor isso do que o incerto. Aí vem aquela crença, não trocar o certo pelo duvidoso. Mas se o certo não traz mais felicidade para você, se o certo que você acha que é o certo, é isso que está te drenando emocionalmente, é isso que é o grande peso que você carrega dia após dia. Porque o ser humano, ele também busca essa estabilidade. Lembra? Faz parte também. Está dentro dessa necessidade de segurança. Não só a física, mas a emocional. E como que a gente tem essa falsa ilusão de estabilidade? Não existe, gente. Às vezes, aquele passo que você tem medo, que você fica receoso de dar, é o que realmente vai te levar para um próximo nível. Mas você tem que estar pronto para essa conversa. E muito mais do que isso, você tem que determinar isso na sua vida. Você tem que querer de verdade. Porque ficar só se queixando, se lamentando e não entrar em movimento, não realmente começar a fazer as coisas para você sair só dessas reclamações, só desses pensamentos negativos, a sua vida de fato vai continuar do mesmo jeito que tá. E Einstein já dizia, né, que é insanidade você querer resultados diferentes fazendo sempre as coisas do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se não tá dando certo, faça de outro jeito. Comece a buscar outras formas de fazer outras coisas. Ai, Rê, como que eu faço isso? Simples, gente. Hoje, a maioria das pessoas, elas estão acostumadas com raso. Mas se você realmente quer mergulhar, se você realmente quer entender, conhecer da pessoa mais importante da sua vida, isso não é o outro, você tem que entender, você tem que entrar nesse portal do autoconhecimento. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é do Santo Agostinho, que ele fala assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. Qual é o primeiro passo? Conhece-te. Eu posso amar quem eu não conheço? Eu posso ser a pessoa mais amorosa do mundo, mas eu sou capaz de
amar um desconhecido? Não, eu posso me sensibilizar, eu posso ter empatia, mas amar, a gente só ama o que é conhecido, a gente só ama o que a gente admira. E é por isso que a autoestima ela é tão necessária, ela é tão importante. Ela é o combustível que vai potencializar os seus resultados em todas as áreas. Então, se hoje é difícil isso para você, busque uma ajuda profissional. E aí, para a gente finalizando aqui esse vídeo, autoestima, gente, não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com narcisismo. Ela é sobre se valorizar, é sobre se respeitar, sobre se tratar com gentileza. Então, quanto mais você fortalece a sua autoestima, mais resiliente você fica, mais autonomia emocional você tem e mais clareza você também vai ter para enfrentar os desafios, para você fazer escolhas, para você construir relações saudáveis. Então, cuidar da sua autoestima é investir em você mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos.